Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a nossa pressão de todos os dias. Como é que está a sua pressão? Eu preciso te contar que a pressão considerada boa, a 12 por 8, agora passa a ser vista como um sinal de alerta. Os cardiologistas divulgaram as novas recomendações para a pressão arterial. E tem muita gente assustada com isso. Por isso eu convidei meu amigo, o cardiologista João Lucas O'Connor. João, prazer ter você aqui comigo. Obrigado, Mônica, pelo convite. Então, muito honrado, e estreando o nosso corpo humano, agora podemos explicar tudo da melhor forma possível. Por que essa alteração, essa nova recomendação, João? Na verdade, né, Mônica, foi um alarme que foi disparado a partir de um encontro, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então nós temos as sociedades brasileira de cardiologia, americana, europeia, que se reúnem de tempos em tempos e traçam recomendações, né? O que a gente deve considerar diabetes? A partir de qual ponto de glicose é diabetes? A partir de qual ponto de colesterol é considerado alto? A partir de que ponto de pressão? E ao longo dos anos, tanto para a pressão, quanto para a glicose, quanto para o colesterol, essas metas, esses valores considerados ideais, têm diminuído. Porque a gente vai percebendo que quanto mais baixo, aparentemente melhor, até um certo ponto. Né? Então a pressão não pode ficar tão baixa, senão o indivíduo pode passar mal. Então a Sociedade Brasileira de Cardiologia continua, né, pela diretriz atual, considerando 14 por 9 ou mais como hipertensão. Certo. A Sociedade Americana já considera que 13 por 8 é hipertensão. E agora soou esse alarme, né? A Sociedade Europeia passou a considerar que 12 e 13 por 7 por 8 é considerado uma pressão normal alta. E ela então recomenda que a nossa pressão fique ainda em valores menores, que idealmente a gente tenha pressões médias de, por exemplo, 11 por 6. Seria uma pressão ideal, segundo a Sociedade Europeia. Quando a gente fala de pressão, o que acontece no nosso coração? É possível explicar? Excelente pergunta, né, Mônica? Então, o coração, ele bombeia, aqui está o coração, né? Parabéns pelo cenário, viu, Mônica? Muito parabéns obrigada. pelo nosso manequim aqui. Vai ser vai nosso usar. ajudante para a gente explicar algumas coisas, Exatamente. né? Então, aqui é o coração, né? Ele está localizado no centro do tórax, um pouco mais para a esquerda, né? E ele vai bombear e o sangue vai chegar na aorta. E, através da aorta, ele vai ser distribuído para o organismo. Então, aqui é um vaso, né? Como se fosse uma bexiga, né? Que vai receber esse sangue que é ejetado para cá. Quando o coração ejeta, Mônica, o fluxo que chega aqui vai causar uma tensão dentro do vaso. E essa tensão que a gente chama de pressão arterial. Então, é como se fosse uma bexiga, né? Quanto mais líquido tem ali dentro, maior fica a pressão. Se o indivíduo toma um tiro e começa a perder sangue, aí a tensão, o líquido dentro da bexiga vai perder e a tensão vai ficar menor, a pressão vai cair. Se o indivíduo come mais sal, puxa líquido para dentro do vaso e a pressão aumenta. E assim por diante. A outra coisa que interfere não é só a quantidade de líquido, mas a tensão. Então, se eu estiver colocando uma força aqui, você vai encher de ar uma bexiga, se eu estiver com a minha mão comprimindo a bexiga, ela pode romper mais rápido, né? E essa tensão nada mais é do que a rigidez da aorta e dos demais vasos sanguíneos. Tem algumas pessoas que têm uma rigidez aumentada, né? Então, esse vaso aqui, ele fica calcificado, ele fica envelhecido, fica mais duro. E aí, quando o coração bombeia, a tensão aqui vai ser mais alta. E aí o indivíduo vai ficar com essa tensão ali dentro aumentada. Isso pode danificar os vasos sanguíneos, né? Aqui a gente tem a genética e tem o estilo de vida que podem piorar ou agravar ou então melhorar, né? Isso, João? Exatamente. Mônica, basicamente são 3 coisas. A genética, o indivíduo nasce com a predisposição desses vasos serem mais rígidos. Vários fatores de risco interferem nisso, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o colesterol alto, o diabetes. Eles fazem com que as artérias fiquem mais rígidas. E algumas doenças, como, por exemplo, doenças no rim, doenças nas suprarrenais, doenças na glândula tireoide, são todos fatores que vão interferir com a pressão arterial. E hoje, por exemplo, a minha pressão está 12 por 8. De quanto em quanto tempo eu devo aferir a minha pressão? Qual a forma mais segura para eu saber me controlar, para saber, né, para não ter esses problemas, consequências em relação à pressão arterial descontrolada, João? Excelente pergunta, Mônica. Com a idade, há uma tendência natural dos vasos sanguíneos irem enrijecendo, eles vão se envelhecendo, eles vão calcificando, eles vão ficando mais duros e
Infelizmente, com mais de 60 anos, a população mais idosa, a maioria deles é hipertenso, é considerado hipertenso. Então, se você está no grupo que tem uma predisposição à hipertensão, você está numa família de hipertensos, você tem mais de 60 anos, você tem diabetes, você fuma, você deve avaliar a pressão com mais frequência. Uma pessoa como você, que se cuida, a pressão estando boa, uma vez a cada 6 meses, talvez já seria suficiente. Entendi. Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui, olha, da nossa turma. Gente, vocês podem continuar participando, viu? Pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. O pessoal está assistindo aqui. Muito bem. Daqui a pouquinho o pessoal participa. João, quando a gente fala de pressão alta, quem sofre mais com isso? Homem ou mulher? Quem é que hoje, qual é a incidência entre esse grupo, né? Mulheres e homens? Excelente pergunta, Mônica. Parabéns pelas perguntas também, viu? Você está caprichando. E olha que eu estou um pouquinho nervosa hoje, viu, João? O cenário está excelente, bonito, né? A acolhida, muito bom. E parabéns pelas perguntas, essa é uma ótima pergunta. Então, as mulheres, elas têm um fator protetor dado pelos hormônios para doenças do coração e também para hipertensão. Então, até por volta dos 50 anos de idade, os homens são mais hipertensos que as mulheres. Mas isso está mudando, Mônica. Por quê? Porque vários fatores de risco que eram só para os homens, né, como o tabagismo, o excesso de estresse, de trabalho, a obesidade, o sedentarismo, que eram mais exclusivos dos homens, agora estão também com a mulher trabalhando cada vez mais, tendo cada vez mais tarefa, ela também está sofrendo ataque desses fatores de risco. E a partir dos 50 anos, ela perde esse fator protetor dos hormônios. Então, depois dos 50, 60 anos, se iguala. Então, aí as mulheres ficam até mais hipertensas do que os homens após essa idade. Por isso, o cuidado nessa fase da vida, o estilo de vida se faz tão importante. É sempre tempo, a gente está falando de recomeço. Ai, Mônica, eu não faço atividade física. É sempre tempo de recomeçar para a gente evitar que o nosso coração sofra tanto. Tanto que ele é bonito, esse coração, né, João? Sempre, né, Mônica? Então, todos nós estamos sujeitos, né, até pela genética, a desenvolvermos a hipertensão. Mas é importante tranquilizar o pessoal que se você adota hábitos de vida saudáveis e se você se atenta para a pressão e eventualmente precisa usar um ou outro medicamento, você consegue controlar a pressão. E por que a gente insiste tanto no controle, né, Mônica? Porque a hipertensão, você imagina uma tensão aumentada para o coração bater contra aquele vaso. Duas coisas podem acontecer. Tanto o coração pode se desgastar, e ele começa a trabalhar com esforço demais, exagerado, ele vai se desgastar ao longo da vida, quanto essa pressão alta dentro da artéria pode danificar a artéria e aumentar os riscos do indivíduo ter um infarto, um AVC. Então, por isso é fundamental que a pessoa se trate. João, muito obrigada. Obrigada sempre. João Lucas Ocônio, cardiologista com a gente aqui hoje, dando essa aula pra gente sobre hipertensão. Espero você mais vezes. Posso contar? Claro, conte comigo, Mônica. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Boa semana, viu? Pra você também.